Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para o nosso tempo devocional com o autor e meu mentor, Oswald Chambers. Oswald Chambers faleceu no início do século passado e era um homem que viveu somente até 43 anos de idade. Foi missionário, pastor, marido e uma pessoa que profundamente toca na minha vida até hoje. As devocionais dele, a esposa dele colocou os pensamentos deles num livro chamado Tudo para Ele. Eu recomendo que você adquira uma cópia desse livro. É só procurar no amazon.com.br Tudo para Ele, Oswald Chambers. E você vai poder seguir lendo através de um e-book ou uma cópia desse livro. Você não vai se arrepender de ter investido nesse livro. Estamos lendo a leitura que é para dia 15 de janeiro. Esse livro foi organizado para ser lido iniciando-se a leitura no primeiro dia do ano e até o fim. Mas a gente entrou aqui num outro momento e agora estamos no mês de maio, mas se você tem um livro, procure 15 de janeiro com esse título, Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Uma pergunta muito importante. Ele começa com esse versículo. Fomos, pois, sepultados com ele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 4. Então tem a morte, uma ressurreição e um processo agora de andar todos nós em novidade de vida. Se você já nasceu de novo, você está vivendo em novidade de vida. Aí ele começa a falar. Ninguém experimenta a completa santificação sem passar pelo sepultamento espiritual. O sepultamento da velha vida. Se nunca houve esse momento crucial de mudança por meio da morte, a santificação será apenas um mero anseio, uma ilusão. Portanto, deve ocorrer um sepultamento espiritual, uma morte com uma única ressurreição, uma ressurreição para a vida em Jesus Cristo. Nada pode derrotar uma vida como esta. Estabeleceu-se uma unidade perfeita com Deus e há um único grande propósito: ser testemunha de Cristo. Os seus dias finais realmente chegaram? Certamente eles têm passado por sua mente várias vezes, mas será que você de fato já os experienciou? Você não pode morrer ou participar do seu próprio culto fúnebre em clima de festa. Morte significa deixar de existir. Você deve concordar com Deus e parar de ser o tipo de cristão esforçado e cumpridor de tarefas que tem sido. Nós evitamos o cemitério e continuamente recusamos ser os protagonistas da própria morte. Isso não acontecerá pelo esforço, mas pela submissão à morte. Morrer espiritualmente é ser batizado na sua morte. Romanos 6, 3. Você já passou pelo seu sepultamento espiritual? Ou ainda está enganando sua alma de forma hipócrita? Há um momento em sua vida que você agora chama como o seu último dia? Há um local na sua alma no qual a sua memória pode voltar em humildade e transbordante gratidão que lhe permite honestamente proclamar: sim, foi naquele dia, ali no meu sepultamento espiritual,
que eu estabeleci um acordo solene com Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Uma vez que compreenda que essa é a vontade expressa do Senhor, você participará do processo da santificação, como uma reação natural. Está pronto para vivenciar o seu sepultamento espiritual neste momento? Concordará com Deus de que esse é o seu último dia no mundo. Definir o momento desse acordo só depende de você. Agora, deixa eu tentar explicar, na minha própria maneira de entender o que esse homem está dizendo, o que ele está dizendo para nós. O cristianismo só funciona, segundo Jesus, depois de morte. Tem que zerar. Temos que ter um novo nascimento. Se lembra quando Nicodemos procurou Jesus e queria saber o que estava faltando para ele entrar no reino de Deus? Ele disse: você tem que nascer de novo. Esse homem era um homem culto, instruído, é um homem praticando as leis de Israel, um homem sério, uma pessoa respeitada. E Jesus disse para ele: você precisa ter um novo nascimento. Quer dizer, você tem que morrer e nascer de novo. Tem que zerar. Eu chamo isso sagrado zero. Agora, na minha própria caminhada, eu me lembro depois da minha conversão, e no meu caso, minha conversão veio muito forte no dia 22 de outubro de 1967. Por isso fica um pouco mais fácil para eu lembrar desse momento do novo nascimento na minha vida. Nem todo mundo tem esse tipo de memória. Mas na vida da gente, a gente tem que ficar muito claro. Nós temos que olhar tudo que veio antes de Jesus como nada que acrescentou para mim nada. Eu tenho que entrar no reino de Deus pobre. Uma pobreza voluntária. Eu aceito o fato que eu não sou. Ele é. Eu não posso. Ele pode. Eu não tenho. Ele tem. Eu não sei. Ele sabe. Como uma criança que nasce, a criança nasce na pobreza de viver, não sabe o que é viver, mas ela tem tudo o que ela precisa para viver no DNA que ela recebeu. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente nasce de novo, recebemos tudo o que precisamos, recebemos Cristo. E a Cristo em nós, a esperança da glória. Em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, as palavras de Jesus, ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Aqueles que têm o reino de Deus são as pessoas bem apoiados, porque têm pobreza de espírito. Quer dizer, são pessoas começando do zero. Eu tenho um hábito que eu pratico todo dia. E esse hábito é acordar de manhã e voltar para a abundância de Cristo que está em mim. Eu estou praticando essa volta para o ponto de partida, que é esse dia, o dia no qual eu recebi Cristo como meu Salvador. Então eu falo assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. Eu, sozinho, sou pobre. Não tenho condições. Aceito o fato, Jesus, que o Senhor diz para mim: sem mim, nada podeis fazer. Eu aceito isso, porque isso para mim é um alívio. Agora eu posso receber seu apoio,
Ai, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado, tá vendo a morte? Fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se você tem uma data da sua conversão, eu não sei se você tem uma experiência muito forte da sua conversão. O que importa é que você entende e declara hoje: eu fui crucificado com Cristo, já morri. Eu entendo que não posso, mas Ele pode. Eu ensino pessoas a dizer algo assim: eu não sou, mas Ele é. Eu não vivo, mas Ele vive. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu faço isso todo dia. Porque eu entendo que minha vida nova está realmente acontecendo um dia de cada vez. Eu estou recebendo cada vez mais esse apoio de Deus para eu andar na vontade de Deus e Ele me santificar, me preparar para ser útil nessa tarefa de amar a Deus com o meu coração, com tudo que eu sou, e o meu vizinho como eu amo eu mesmo. Queridos, se você nunca afirmou essa morte com Cristo, faz agora. Morri com Cristo. Ponto. O passado já passou. É uma nova vida que eu estou vivendo. Não faça isso com esforço. Receba a graça de viver um dia de cada vez. Sagrado Zero é um ato voluntário de se colocar perante Deus, sabendo Ele é. Ele pode. Ele tem. Ele sabe. E depois você vai vivendo um dia de cada vez. No curso Permanecer, a gente fala receber, se alegrar e repartir. Fé, esperança e amor. Começa todo dia zerado. E viva esse dia para a glória de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus. Viva hoje como se fosse o primeiro dia da sua eternidade. Viva cheio de alegria, de paz. Deus te abençoe.